Nesse vídeo, a gente vai conectar o banco de dados que a gente criou no último vídeo, no MongoDB Atlas, com a nossa aplicação e já vamos fazer um teste. A gente já vai criar um usuário utilizando aquele código que a gente fez lá no vídeo de requisição e resposta, como entender a requisição e resposta em uma API. Bom, falei bastante já, então vocês já sabem, né? Bora para a nossa vinheta e depois mão na massa. E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo com o T-Code. E nesse vídeo, como eu já disse, a gente vai fazer essa conexão. Você está vendo a minha tela aí? E na minha tela você já está observando o código que a gente fez na última aula, que eu nem dei o commit, né? Eu nem vou dar o commit nisso aqui. Ok. Refactor, config, route, create user, and controller. Beleza? Então, commit aqui para saber o que a gente fez, sem publicar a branch, tá tudo certo. E agora, galera, o que a gente vai fazer, né? Eu vou deixar aqui, ó, esse teste aqui pra gente testar já, vou deixar aqui o Thunder Client. Agora a gente vai criar a conexão com o nosso banco de dados. E onde a gente vai criar essa conexão? Aqui no database. Então aqui eu vou criar um new file que eu vou chamar de db.json. JSON não, JS, tá? Então, db.js é o nome do nosso arquivo e a gente vai precisar fazer a conexão com o nosso banco de dados. Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do Mongoose. Eu comentei do Mongoose nas últimas aulas. E quem é o Mongoose? O Mongoose é uma biblioteca que vai facilitar a nossa vida nessa conexão e não só na conexão, na criação do banco de dados, na criação dos modelos, na criação de tudo que a gente precisa para o nosso projeto. É importante vocês entenderem que o Mongoose está para o Mongo ali, assim como criar uma API do zero com Node está para o Express, né? O Express está para criar uma API do zero com Node na mão. Então o Mongoose ele vai facilitar esse nosso acesso. Existe um outro drive que é o nativo, que é o MongoDB, que é o drive nativo da MongoDB para o Express, que também é muito massa, muito utilizado, só que eu acho o Mongoose mais simples para começar a entender aqui os processos de conexão. Fique à vontade aí, você pode utilizar o que você quiser, as coisas mudam drasticamente aí, mas dá para fazer. Bora lá, então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir nosso terminal, meu terminal não está rodando, isso é importante você saber, não está rodando aqui. Eu vou dar um npm i de install mongoose, tá bom? Com 2 Os. Vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor, fechar minha barra lateral. E npm i mongoose, dá um enter e ele vai instalar o Mongoose aí na máquina para você, tá bom? O processo de instalação sendo feito. Tudo bonitinho. É bem rápida essa instalação, tá? Vou até esperar aqui, ó. O que a gente vai ter depois que a gente instalar esse Mongoose, galera? 28 pacotes adicionados em 11 segundos. E se a gente abrir o nosso package.json, a gente vai ter aqui uma nova dependência que agora é o Mongoose, nessa versão. Beleza? Bom, já posso deixar meu projeto rodando aqui, ó, npm run dev. Ele vai dar alguns erros já, mas é só minimizar aqui no X, daqui a pouco a gente vê isso. Arquivo database db.js aberto e a gente vai importar aqui const mongoose require. Vou fazer um requirezinho, mongoose. Vou trazer aqui do mongoose, ok? O que eu vou fazer, gente? Vou fazer uma constante, vou fazer uma função aqui chamada connect database. Bom, basicamente é isso que eu vou fazer. E essa função, né, ela vai ser essa variável, essa constante, vai ser uma arrow function, vai receber uma arrow function, e eu vou dar um módulo .exports na minha connect database. Apenas isso, tá bom? Por enquanto. Dentro dessa connect database vai ser a conexão que a gente vai fazer. Então, antes de fazer a conexão, eu quero mostrar no console.log eita, tô doidão. Que a gente está tentando conectar. Então, vou colocar em inglês, wait, connect to the database. Beleza? Connecting. Beleza? Então ele está, espere, estamos conectando aqui no seu banco de dados. Primeira coisa que eu quero fazer. Então vou pedir para ele esperar. Calma, estou conectando. Daí a gente vai pegar um Mongoose com a função .connect. Então dentro do Mongoose existe a função .connect que pede
dois parâmetros principais, tá, galera? O primeiro parâmetro é, se a gente abrir aqui, ele já vai mostrar, é a URI, então é a connection string, é uma string, e depois a gente tem as options. Aí pode ter um callback, pode ter várias coisas, mas a gente vai usar principalmente a URI e as options. Qual é a nossa URI, galera? Onde iremos conseguir pegar essa connection string, galera? Primeira coisa, né? Essa URI que tem que ser uma string. Beleza? A gente vai colocar ela aqui direto e depois a gente melhora isso. Bom, a gente vai conseguir aqui no nosso MongoDB Atlas. Então, no MongoDB Atlas, no nosso projeto, então abre seu projeto aí, aqui em Connect. Você vai clicar em Connect, ele vai abrir essa tela, você vai colocar Connect Your Application, e aí ele vai te dar a connection string aqui, lindona. Só copiar. Aperta esse copiar aqui, que é melhor. Enfim, às vezes você pode errar, esquecer de copiar alguma coisa. Toma cuidado, tá? Daí a gente vai voltar lá para o nosso projeto, nosso projetinho maravilhoso, e vai colar essa connection string. O que a gente tem que mudar aqui? Password. Ele não traz o password, né? Obviamente. O meu a gente tinha colocado root. Então é root, o resto só manter. Segundo parâmetro que ele pede são propriedades, options. E a gente vai colocar duas options importantíssimas, que é use new URL parser. Então, new URL minúsculo parser igual a true e use unified topology igual a true, recebendo true. Beleza? Importante dar o Alt Shift F no Preacher para ele organizar. Essas options, como vocês já perceberam, é um objeto e ele vai ter esses dois campos com esses dois valores dentro desse objeto, que são alguns valores para que a gente não tenha problema de rede, de topologia, enfim. São coisas bem mais a fundo dentro do Mongoose, então a gente não vai falar muito, na verdade, nem do Mongoose, do Mongo mesmo, para conexão, tanto com o Mongo local quanto com o Mongo online. Esse aqui é mais utilizado quando a gente está utilizando online, né? Então a gente tem que fazer esse parser aí da URL. E é isso que a gente precisa. A gente tem apenas um probleminha aqui, galera. Eu até comentei, né, que a gente não vai falar muito sobre JavaScript e tal, mas eu vou explicar alguns conceitos, obviamente, para vocês conseguirem prosseguir comigo. Esse connect, ele vai fazer a conexão lá no servidor que a gente colocou. Esse servidor, gente, tá fora do nosso projeto. Tá fora desse servidor que a gente tá rodando aqui, ó. É outro servidor, o servidor do MongoDB, o que a gente colocou, AWS, São Paulo lá. Então, olha que doideira. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Se ele vai ter um código sendo executado, uma conexão em outro servidor, com outros códigos, outra lógica, tudo diferente, a gente tem que prestar atenção que isso aqui é um código assíncrono sendo executado. Então, eu estou com o meu código síncrono aqui dentro, então ele vai, connect, tal, bonitinho. Chega aqui, nesse connect, ele faz um código assíncrono. E a gente precisa fazer o nosso projetinho aqui esperar essa conexão acontecer. A gente tem que fazer esperar. A gente tem algumas formas. Uma forma bem simples é utilizando o then e o catch. Then é a minha resposta de sucesso. Então ele vai esperar essa promessa, que é a promise, essa promessa ser executada. Por que promessa? Porque eu estou fazendo uma consulta em outro lugar. Ele está me prometendo que ele vai me devolver alguma coisa. Não sei se é verdade. Não sei se vai dar certo. Então, se der certo, ele vem pro then. Se der errado, ele vem pro catch. Simples assim. Então, o then, ele vai receber aqui direto, nem vou colocar para receber nenhuma resposta, mas ele já vai receber aqui numa Iron Function inline um console.log. Porque a gente não precisa de mais informações, a gente coloca aqui, ó, MongoDB Atlas Connected. Então, MongoDB Atlas conectado. Então, se der certo, só traz aqui uma Iron Function dentro do then e mostra isso na tela. Se der errado, caso der errado, daí a nossa Iron Function ainda é uma Iron Function, né? Mas ela vai receber aqui um erro. Vai receber esse erro e aí eu quero mostrar esse erro na tela. Simplesmente assim. Então eu vou pegar esse console log, vou jogar aqui dentro e vou pedir, ao invés de MongoDB conectado, vou pedir para ele mostrar o erro. Tá bom? Apenas isso. Alt Shift F para ele organizar. Agora ele organizou bonitinho, né? Pulou uma linha aqui. Ele não pulou uma linha, tá, gente? Ele só organizou. Então, conexão,
Se der certo, vai acontecer isso. Se der errado, vai acontecer isso. O que a gente já fez? A gente já exportou essa função. Então, a gente precisa, vou deixar aqui baixinho, ó, executar essa função. Aonde? No nosso arquivo principal, que eu acho que é esse aqui. Esse aqui. Então, no nosso arquivo principal, a gente precisa executar essa função. E como a gente vai fazer isso, galera? A gente já exportou, agora aqui a gente precisa importar. Então, eu vou importar aqui em cima. Const. Vou colocar só db, tá? Recebe, require. E ele vai trazer de onde? Vamos navegar. Ponto barra. Na verdade, ponto barra, né? Ele entra aqui no source, barra database, barra db. Beleza? Então ele trouxe para mim aqui nesse nominho. O ideal seria a gente trazer esse connect database, o mesmo nome aqui, para o index, tá? Então vamos trazer o mesmo nome para ficar mais fácil. Então, connect database. O que a gente vai fazer agora, meu povo? Pode ser aqui embaixo de port, antes dos uses, só chamar ele e executar. Olhando aqui embaixo, a gente vai começar a ver, ó, wait, connect into the database, servidor rodando na porta 3000. Estamos esperando. Vamos ver se ele vai conectar certinho. MongoDB Atlas conectado. Agora ele conectou. Então ele deu o waitzinho aqui pra gente, né? Que ele estava conectando e ele conectou. Nosso banco de dados está conectado sem problemas nenhum, galera. Para finalizar, a gente já vai para o final dessa aula. Vamos fazer um teste. Como a gente vai fazer um teste nessa conexão? A gente vai criar aqui, dentro da nossa model, uma model nova chamada user.js. Com U maiúsculo mesmo, tá, gente? Que é um padrão de mercado, boas práticas. Então, user.js, eu vou importar aqui, ó, const mongoose, vai vir de require mongoose. Por quê? Porque eu vou precisar criar um esquema. Eu quero criar um esquema para eu limitar como os documentos serão criados. Isso é muito importante, principalmente para o nosso relacionamento. Então, const user schema vai receber um new mongoose.schema. Beleza? Aqui ele abre chaves, né? Chaves não, parênteses, é uma função, é um método do Mongoose, o schema, e eu vou criar um objeto aqui dentro. O que esse objeto vai ter? Vai ter os campos. Então, vou criar um name, ele vai receber um objeto, vou criar o username, ele também vai receber um objeto, vou criar aqui o meu e-mail, ele também recebe um objeto, vou criar agora o meu password, que recebe também um objetinho aqui, tranquilo. Agora só falta o avatar e o background. Então, avatar e background. Avatar também recebe um objeto e background. Por enquanto, nessa tabelinha aqui, né, nesse nosso esquema, a gente não vai utilizar relacionamento de tabela. A gente vai relacionar com outro e depois a gente vai entender como funciona. Mas aqui dentro desse objeto, né, que o nome recebe, eu vou colocar configurações. Então, por exemplo, o tipo de dado que vai entrar aqui. Nesse caso vai ser string. E eu vou colocar aqui que ele é required. Lembra que a gente fez aquele if como true? A gente fez aquele ifzinho aqui, ó, no nosso controller para verificar cada campo. Deixa eu diminuir aqui, ó. Pronto. Verificar cada campo. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que no banco. Então, estou criando aqui no banco. É a segunda verificação. Se passar daqui, ele entra aqui e verifica novamente. Se tiver um problema, ele vai dar erro de banco. Username vai ter a mesma coisa. Então, o username vai ter a mesma coisa. O e-mail também vai ter a mesma coisa, só que o e-mail vai ter uma coisa diferente. O e-mail, ele vai ter também aqui um unique como true. Porque eu quero que esse e-mail aqui seja único. Deixa eu dar um enter aqui para ele ficar mais bonitinho. Eu quero que esse e-mail aqui seja único. Não posso cadastrar mais de um e-mail na minha aplicação, mais de um e-mail igual. Então, eu coloquei o unique aqui como true. Password agora vai ter a mesma configuração, né, de type required. Então, password também é a mesma coisa. O avatar também é a mesma coisa, ainda em string. A gente vai lidar tudo como string aqui.
para facilitar a nossa vida. E o background também, string required, tá? A única modificaçãozinha é o unique aqui, bonitão. Acabou? Não. O que a gente vai precisar fazer? No final, a gente vai ter que criar uma const chamada user. E essa const vai ser a const que a gente vai exportar. Então, modo exports user. Porém, o que ela vai receber? Ela vai receber mongoose schema. O nome do meu esquema eu vou chamar de user. E cadê esse esquema? Tá aqui em cima. User schema. Pronto. Agora sim, eu criei aqui o esquema, né? E, na verdade, aqui eu instanciei, né? Eu criei uma nova instância do esquema e aqui eu defini o esquema especificamente. E aí eu coloquei isso dentro de user para facilitar e joguei aqui dentro. Beleza? Só com isso, a gente já consegue fazer o cadastro. O que a gente vai fazer no futuro? A gente não vai fazer nessa aula, senão vai ficar muito longo e o entendimento precisa ser bem, bem legal. Fazer um vídeo só disso. A gente vai encriptar a nossa senha, para que o nosso password não apareça nem no banco de dados. E a gente vai utilizar o bcrypt para isso. Mas por enquanto, vamos deixar sem, para facilitar um pouco. Agora, meu povo, a gente vai precisar criar um service. Então, a gente vai vir aqui em services, vai criar um novo service. Vai criar o user.service.js. O nosso service também é um módulo, assim como o user, como, né, o database, tudo que a gente está criando. E o nosso server de user, gente, nosso service, né, nosso serviço, lembra que eu falei que a rota se comunica com o controller faz alguma lógica e manda as informações para o server. O service, ele vai se conectar com o banco e vai efetivamente mostrar isso para a gente. Qual é a referência do meu banco? Onde eu quero cadastrar? Eu quero cadastrar a minha model user. Então, nessa model user aqui que eu defini os meus campos. Então, eu preciso importar ela aqui. Const user, recebe o require, e aí a gente vai navegar. // models / user. Beleza? Naveguei aqui. Daí eu vou criar uma const chamada create. Beleza? E esse create, ele está no service, então não precisa ter nenhum nome, é só create, ele vai receber uma iron function inline. Uma iron function inline, gente. Porque ele vai fazer simplesmente user.create e vai passar algum dado. Então ele precisa receber algum dado e passar algum dado para cá. Então o que ele vai receber? Ele vai receber os dados do body. E o que ele vai passar para cá? O que ele recebeu no parâmetro. Então ele recebeu no parâmetro aqui os dados do body e ele envia para cá. User.create user é o meu esquema que eu exportei aqui, ó. Então é esse esquema do Mongoose. E o create é o método do Mongoose que cria um novo item dentro desse esquema, nesse padrão. O que eu crio? Esse body. Aí eu mando o meu JSON. Preciso exportar esse create, né? Então modo exports. Eu vou enviar como objeto, porque a gente vai ter vários aqui, né? Eu estou criando só um, que é o nosso teste aqui da conexão. Perceba uma coisa muito, muito importante. Eu fiz inline, então não se confunda, cuidado. Se você apertar Enter aqui, você vai ter problema. Outra coisa que você pode ter problema, se você colocar chaves, quero fazer com chaves e deixar, né, bonitinho assim, não vai funcionar. Por quê? Quando você coloca a chave, eu preciso falar que isso aqui tem um return. Eu preciso retornar alguma coisa nessa função. Com as chaves precisa do return. Sem as chaves, não precisa do return, é implícito. Tomem cuidado com isso. Então eu enviei aqui ó, create, e agora no meu controller, user controller, eu posso efetivamente, antes de responder para o meu usuário, depois da minha verificação, eu posso cadastrar, enviar para o meu carinha aqui, cadastrar bonitinho. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma constante, que vai ser user, e ela vai receber user service. O que é user service? É o meu serviço de usuário, que tem lá a conexão, então eu preciso importar. Aqui, ó, const user service recebe require e a gente navega. Services user.service, não precisa da extensão. Se eu coloquei o user service aqui, se eu colocar o ponto, ele já vai me trazer, ó, que ele tem um create. E o create precisa de uma coisa. O que ele precisa? Ele precisa do body. Então, rec.body. Envio o body para ele. Beleza? Simples assim. Agora, meu povo e minha pova, o que eu vou fazer?
eu vou verificar esse user. Então, vamos fazer um if aqui, ó. Se user não tiver user, se o retorno disso aqui não funcionar, a gente vai fazer aqui um return. Com esse return, a gente para a execução do nosso projeto, da nossa chamada. Has status 400 de badge request, .send, e a gente vai falar para ele aqui uma message de error, aspas, né? Error creating user. Bom, erro na criação do usuário. Alt Shift F para organizar. Ficar bonitinho. Beleza? Então, peguei aqui o user e joguei ele para lá. Show de bola. O que seria legal também eu passar aqui na resposta? O ID. Mas o ID não é gerado só depois que eu crio no banco de dados? Ah, então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso falar que o ID que o meu usuário vai receber vai ser user._id. Por que underscore ID? Porque lá no MongoDB a gente viu que o ID tem um underscore. E agora nesse user que eu recebi aqui do user service, que criou, né? Ele mandou aqui para auto create, e no create ele recebe o body e cria no meu banco de dados. Ele retorna isso, né? Ele tem um return. Então aqui eu recebo isso nesse cara, verifico se tem alguma coisa, se não tiver ele dá erro. Se tiver, ele manda o status em 1 que ele criou. Só que a gente tem um problema. Esse create aqui, ó, ele vai fazer algo assíncrono. Ele vai lá no nosso banco de dados e vai conectar no banco de dados, vai criar e depois vai retornar para cá. E a gente retorna aqui nessa função e essa função vai retornar aqui para o usuário. Então a gente tem algo assíncrono sendo feito, né? Aqui na conexão com o banco de dados, a gente utilizou o then e o cat. Mas eu vou ensinar outra forma, que é mais simples até aqui para o nosso código, que é o async e o await. Então eu tenho que falar que essa função de create é uma função assíncrona. Isso vem sempre antes do início da função, então assíncrona. E agora, com async, eu consigo utilizar o await aqui, ó. Await. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando, espera executar isso aqui para continuar. Porque se eu não esperar, ele vai dar erro. Ele vai falar que não tem nada no user, porque ele não esperou o retorno. Então, espera o retorno. Terminou aqui, fez tudo o que tinha que fazer, cadastrou, retorna para esse usuário, verifica esse carinha e responde que o usuário foi criado com sucesso. Vamos testar? Então, deixa eu fechar todas essas abas aqui. A gente vai deixar apenas a aba do Thunder Client aqui aberta. Vou minimizar, vou tirar um zoom. E agora a ideia é criar esse usuário, tá bom? Então, /user, tudo certo. E vamos dar um send. E ele deu um erro. Nosso servidor está com erro. Vamos ver o que aconteceu aqui nesse erro. True, ok, invalid schema configuration. You is not valid type path. Ou... vamos ver lá porque a nossa configuração do esquema está errada. Alguma coisa a gente errou ali na digitação, alguma coisa do tipo. Então vamos procurar aqui alguma coisa. Nossa esquema new, username, Mongo schema user. O erro está aqui, galera, no nosso user. Onde? Mongoose aqui não é esquema, aqui é .model. Eu estou indicando para o meu Mongoose que isso aqui é uma model. Qual é o nome da model? User, e da onde ela vem? De user schema. Tá? O schema é aqui, a definição, e aqui é model. Então, vamos ver se funciona agora. Ó. Ele já recarregou, Mongo Atlas conectado. Vou voltar aqui para o nosso projetinho, deixa eu diminuir. E vamos testar aqui o nosso Thunder Client. Vou dar um send, e ele vai dar um 201 created. User created successful. Olha o ID. Trouxe o ID pra gente. Nome tudo bonitinho. Não quero mostrar o password, né? Não mostrei. Mas para realmente garantir que isso aqui foi feito, é só voltar aqui no Mongo Atlas, Browse Collections. Olha o que a gente vai ter agora, galera. A gente já tem aqui, ó, test, tá? Que ele criou automaticamente. E tem o users. E o que eu tenho aqui? O T-Code criado. E aqui ele mostra tudo, né? Password, tudo bonitinho. Beleza? Então, conexão criada com sucesso. Galera, para esse vídeo é isso. Relaxa se você achou que, putz, a gente viu uma porrada de coisa, a gente olhou para uma porrada de coisa. Calma, tá bom? Relaxa. A gente vai refazer esse processo muitas e muitas vezes. De verdade, a gente vai ver muitas vezes esse mesmo processinho.
Então não fique estressado. Lembre-se que isso é um vídeo. Você precisa voltar, pausar, diminuir a velocidade. O código vai estar aqui para vocês na descrição. Você sempre vai ter acesso ao código e vai dar tudo certo. Beleza? Não se esquece de curtir se você gostou, se você aprendeu uma coisa nova, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você acha que esse conteúdo vale muito mais, aperta no valeu, me paga um cafezinho, eu vou ficar muito feliz com você. E a gente se vê, meu porvo e minha porva, em um próximo vídeo. Até lá, falou!